Bom, gente, estamos de volta aqui com mais um vídeo, ainda falando sobre razão entre grandezas de natureza diferente. E dessa vez vamos falar sobre o consumo médio. Nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, o cálculo da velocidade média e depois a densidade demográfica. Consumo médio é a distância, é a razão entre a distância percorrida por um automóvel e o volume de combustível consumido. Vamos ver aqui um exemplo. Um carro percorreu 444 quilômetros e gastou 37,5 litros de combustível. A pergunta é: qual foi o consumo médio de combustível desse carro? Quando fala consumo médio, é saber quantos quilômetros ele conseguiu percorrer com um litro de combustível. Certo? Então, como nós vimos, para calcular a média de consumo de um veículo, que é o consumo médio, nós vamos fazer o seguinte: consumo médio, vou abreviar aqui, consumo médio é a distância percorrida, é a razão, né? A razão entre a distância percorrida pelo automóvel e o volume de combustível gasto. Certo? Nesse caso aqui, nós temos que o consumo médio, a distância percorrida foi 444, dividido pela quantidade de combustível que foi consumido, 37,5 litros de combustível, né? Certo? Combustível aí pode ser gasolina, álcool, né? Diesel. Olha só, 444 quilômetros. Então, quantos quilômetros esse carro fez com um litro de combustível? Vamos ver? É só dividir 444 por 37,5. Esse cálculo envolve o número decimal, né? Que é o número com vírgula. Alguns cálculos, por não serem tão simples, você pode estar efetuando através do seu celular, da calculadora do seu celular. E usando a calculadora, nós vamos encontrar como resultado 11,84. Só que eu não posso deixar apenas o número representando. 11,84 o quê? 11,84 quilômetros por litros. Tá? Ou seja, veja bem, vamos entender essa situação. O carro percorreu 444 quilômetros e gastou 37,5 litros de combustível. Ou seja, ele consumiu em média, ele fez em média 11,84 quilômetros com um litro de combustível, certo? Inclusive, quando alguém vai negociar, comprar um carro, ele pergunta: mas esse carro ele faz quantos quilômetros com um litro? Porque o interesse de quem compra é pegar um carro econômico, né? Tem carro que faz 13 quilômetros com um litro, tem carro que só faz 9, né? Então, é dessa forma que nós calculamos o consumo médio, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição, ok?